Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de Física. Em aulas passadas falamos a respeito do movimento vertical. E aí falamos de queda livre, movimento vertical para cima, para baixo, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, tudo relativo ao movimento vertical. Hoje nós vamos falar sobre o movimento circular. Todo objeto que estiver descrevendo uma circunferência no seu movimento, ele está no movimento circular. Se ele não estiver aumentando a sua velocidade e nem diminuindo a sua velocidade, então está no movimento circular uniforme, que é o que nós vamos estudar agora. Ok? Beleza, então vamos lá. Para a gente entender o que é o movimento circular, precisamos entender primeiro o que é período e frequência. Vamos lá então. Ó. Período é o tempo necessário para completar uma volta. Então vamos imaginar aí um atleta correndo numa pista circular. Tá? Uma pista circular e ele está correndo. Nós vamos marcar o tempo que ele vai gastar para dar uma volta. Uma volta apenas. O tempo que ele gasta para dar uma única volta é chamado de período. Então, quando a gente fala em período, é o tempo que o cara vai gastar para dar uma volta. Apenas uma volta. Tempo para uma volta. Ok? Isso é período. Nós vamos representar o período por T maiúsculo. Tesão. Ok? Frequência. O que é frequência? É quantas voltas o atleta vai dar, vai completar em um tempo. Então, por exemplo, em 1 minuto, o cara correu lá no minuto 3 voltas. Então, 3 é a frequência do cara, porque ele completou 3 voltas em 1 minuto. Agora vamos falar em 1 hora. O cara deu lá 200 voltas em 1 hora. Então, 200 é a frequência do cara, porque ele deu 200 voltas em 1 hora. Então, em 1 hora, ou em 1 minuto, ou em 1 segundo, quantas voltas o cara completar é a frequência. Nós vamos representar a frequência por F minúsculo, ok? Então vamos repetir aí, ó. Período, tempo gasto, né, para uma volta. E frequência é quantas voltas ele vai dar em um tempo, em uma unidade de tempo. Beleza? Tá. Frequência e período são sempre inversos, um é inverso do outro. Então é a fórmulazinha, ó. Período, que é o tesão, é igual a 1 sobre F, ou seja, o inverso da frequência. E a frequência é 1 sobre o período, ou seja, o inverso do período. Um é inverso do outro. Ok? Tá. Agora vamos às unidades de medida, que é muito importante aí, ó. O período é um tempo, né? Só que é um tempo para uma volta apenas. Se for 2 voltas, já não é período mais. Se for 3 voltas, não é período mais. Então, é um tempo. Então, o tempo é medido em segundos, minutos, horas, dia, mês, ano e assim por diante, né? No sistema internacional, a unidade de período é segundos, ok? Segundos. Agora, a frequência. A frequência é quantas voltas dá por 1 segundo. Quantas voltas dá por 1 minuto. Quantas voltas dá por 1 hora, né? Se for por segundo, a unidade é Hertz. Hertz significa ciclos por segundo, né? No nosso caso aqui, o ciclo é uma volta. Então, seria volta por segundo. Isso é Hertz. Mas se o tempo estiver em minuto, aí a frequência está em RPM. Significa rotações por minuto. Você pode olhar no painel de carro, por exemplo, né? No painel de carro tem o conta-giros. O conta-giros está contando os giros do motor, ou seja, quantas voltas por minuto. Lá está RPM, tá? Então, rotações por minuto, ou no nosso caso, voltas por minuto, tá? E se o tempo estiver em hora, aí a frequência vai estar em VPH, voltas por hora, ok? Então, tempo em segundo, frequência Hertz. Tempo minuto, frequência RPM. Tempo horas, frequência VPH. Tranquilo? Essas são as unidades, então, para período e frequência. Entendido o que é período e frequência, nós vamos, então, calcular a velocidade que o atleta tem na corrida dele.
velocidade normal, que nós já estudamos em períodos anteriores aí. Velocidade linear, que também pode ser chamada de velocidade escalar, tá? V, né? O que é a velocidade linear, então? É a distância que o cara percorre em um tempo, né? Distância que o cara percorre em um tempo. Isso é a velocidade linear. Então, tem um desenhozinho aí para você entender, né? Tem a distância que o cara vai descrever na circunferência. Só que aí tem um detalhezinho, né? Em movimento circular, a distância é dada em função do raio da circunferência, né? Então, para calcular a distância, tem uma fórmulazinha aí, ó. Π vezes raio vezes o ângulo que o cara vai descrever, o ângulo na circunferência, né? Dividido por 180. Aí você tem a distância. O resto aqui a gente já conhece, né? Velocidade é igual a distância sobre tempo. Distância sobre tempo, isso é velocidade, né? Quilômetro por hora, metros por segundo e tal. Mas no caso do movimento circular, a velocidade também pode ser calculada 2πr dividido pelo período. Por quê? Porque 2πr é o comprimento de uma circunferência, né? E o tempo para completar uma circunferência é o período. Então, 2π vezes raio dividido pelo período também pode ser calculado. Observe que tem um T minúsculo aí e um T maiúsculo, né? O T minúsculo é tempo normal, tempo comum. O T maiúsculo é período. Então, tem que diferenciar isso aí, tá? O cara deu meia volta, gastou 2 segundos. Então, esse 2 segundos não é período. Por quê? Porque ele deu meia volta só. E período tem que ser uma volta completa, né? Então, tem que diferenciar isso aí, período, de um tempo qualquer, ok? Então, aqui a gente calcula a velocidade que o atleta está tendo durante a corrida dele lá na pista circular, né? Movimento circular. Tranquilo? Tá. Agora vamos prestar atenção no seguinte. Quando um objeto está no movimento circular, a direção da velocidade está mudando o tempo todo. Ora está indo para uma direção, passou um pouquinho, já está indo para outra direção, passou um pouquinho para outra direção, está mudando a direção da velocidade o tempo todo, né? Quem é que faz a velocidade mudar? A aceleração. Professor, mas nós estamos estudando movimento circular uniforme, né? Movimento circular uniforme não tem aceleração. Como é que você está falando de aceleração? Porque não vai mudar o valor da velocidade, né? O valor da velocidade não vai mudar. Então, aquela aceleração que a gente já estudou anteriormente, não tem, porque é um movimento circular uniforme. Mas a direção da velocidade vai mudar. Então, vai ter uma aceleração chamada centrípeta, ok? Então, existem dois tipos de aceleração. Uma aceleração que muda o valor da velocidade e outra aceleração que muda a direção da velocidade. A que muda o valor da velocidade nós já estudamos lá em movimento variado, né? Movimento uniformemente variado, MOVE. A que muda a direção da velocidade é a aceleração centrípeta, que nós vamos ver aqui agora. A aceleração centrípeta faz mudar a direção da velocidade, não o valor, muda a direção. Observa o desenhozinho aí, ó. Lá em cima o objeto está indo para a direita, lá na frente ele está indo para baixo, lá embaixo ele está indo para a esquerda, né? E aqui no lado esquerdo ele está indo para cima. Então está mudando a direção o tempo todo, Quem muda a direção da velocidade é essa aceleração centrípeta aqui, ó. Então, a aceleração centrípeta é a velocidade linear ou escalar ao quadrado dividido pelo raio da circunferência, ok? Então, essa fórmulazinha aí você calcula a aceleração, que vai mudar a direção, não o valor da velocidade, tá? O valor da velocidade você vai mudar se for movimento variado, né? Se for uniforme, não vai mudar o valor. Tranquilo? Agora tem uma outra situação, ó. Velocidade angular, representado por ômega. Esse ômegazinho aí, letra grega, tá? O que é velocidade angular? O cara está no movimento circular. Portanto, ele está descrevendo um ângulo a cada tempo que passa. Então, passou um tempo, ele descreveu um ângulo de 10 graus. Passou mais um tempinho, 20 graus, 30 graus, 40 graus, até completar uma volta, 360 graus, né? Então, o ângulo também está mudando, aumentando o tempo todo. A velocidade angular vai dizer o seguinte, ó, qual o ângulo que ele está descrevendo
em um tempo. Qual o ângulo que ele está descrevendo em uma unidade de tempo. Isso é velocidade angular. Não é a distância que ele está percorrendo em uma unidade de tempo. É o ângulo que ele está descrevendo em uma unidade de tempo. Ok? Então, a velocidade angular vai dizer qual o ângulo descrito em uma unidade de tempo. E as formulazinhas são essas aí, ó. Ok? Ômega igual a beta sobre t. O que é o ômega? Velocidade angular. O que é o beta? É o ângulo. O ângulo. E o tzinho minúsculo é um tempo qualquer. Mas também eu posso calcular essa velocidade angular usando 2π, que é uma volta completa, né? Dividido por tzão, por período, que é o tempo para completar uma volta. Então pode ser calculado também 2π sobre período, tá? Mas eu posso substituir o período pela frequência, como um é inverso do outro. Então, vou ter ômega igual a 2π vezes f, que é a frequência. Então, tem 3 maneiras de calcular a velocidade angular. Pode usar qualquer uma dessas 3 maneiras aí. Ok? Observaçãozinha. A velocidade linear, que nós vimos agora aí, né? Também pode ser calculada assim, ó. A velocidade linear é igual à velocidade angular, se você já tiver calculado ela, né? Vezes o raio. Também pode ser calculada assim, a velocidade linear, tá? Agora, uma observação importante aí, ó. A velocidade angular, ela é dada em ângulo por tempo. Ângulo no sistema internacional não é graus. Ângulo no sistema internacional é radianos. Radianos. Então, radianos por segundo é a unidade de velocidade angular. Radianos por segundo, tá? Pode usar outra unidade? Pode. Posso usar graus por minuto, né? Radianos por hora? Pode. Mas no sistema internacional é radianos por segundo, ok? Essa é a unidade da velocidade angular. Tranquilo? É o que eu tinha que passar para vocês. Um abraço, até a próxima.